Olá, gente, tudo bem? Vamos dando continuidade aos nossos estudos, certo? Estamos percebendo aí, estamos estudando uma linha aí de pensamento e raciocínio, um percurso, vamos assim dizer, que vem mudando a história da sociedade desde o período da Idade Moderna, onde nós vimos aí o Renascimento, as reformas, nós vimos aí a questão das navegações, quando um povo começou a exercer domínio sobre outro, que se tornou um poder de certa forma absoluto. Nós vimos que algumas pessoas quiseram iluminar as ideias, o iluminismo, para que não se aceitasse tanta exploração e concentração de poder nas mãos de uma única pessoa. E agora nós vamos, tudo isso desenvolveu um ideal de certa forma de liberdade. E nós vamos ver, focando nessa parte de liberdade, vamos estudar hoje sobre a independência dos Estados Unidos. Primeiramente, vamos entender que os Estados Unidos era uma colônia da Inglaterra, pertencia à Inglaterra. Os Estados Unidos não tinham esse nome, eram chamados de 13 colônias. E as pessoas geralmente saíam da Inglaterra para irem às 13 colônias em busca de uma oportunidade melhor de sobreviver, porque na Inglaterra eram muitos impostos. Lembra lá da Revolução Inglesa? Muito problema, muita confusão e muita cobrança, muita fiscalização, e as pessoas viram nas 13 colônias uma forma de viverem mais livres. Como, de certa forma, algumas pessoas eram mandadas para as 13 colônias como uma forma de punição pela coroa inglesa. Se a Inglaterra era a sociedade, era o convívio social ali, então ir para as 13 colônias era um afastamento da sociedade, então de certa forma era visto como uma punição. Então vamos lá, vamos entender alguns antecedentes que contribuíram para que ocorresse a independência dos Estados Unidos. E nós vamos começar pela Guerra dos 7 Anos, que começou de 1756 e terminou em 1763. Os franceses eles se aliaram a algumas tribos indígenas para atacarem as 13 colônias, os colonizadores. E aí os franceses eram rivais da Inglaterra. Então o que é que acontece? Essa rivalidade é antiga, não vou me deter aqui nos outros detalhes. Então o que é que acontece? Os colonos, quando se viram atacados pelos franceses, pediram ajuda à Inglaterra para se verem livres. A Inglaterra investiu muito nessa guerra e acabaram vencendo, expulsando os franceses. Só que o que acontece? Algumas causas vão contribuindo para que essa independência, a luta pela independência acontecesse. Principalmente pelo seguinte fato. A Inglaterra venceu a Guerra dos 7 Anos contra a França. A Inglaterra investiu, gastou muito para vencer essa guerra. E aí ela queria tirar todo o prejuízo nas costas dos colonos, daqueles que pediram ajuda. Para isso começou a aumentar os impostos. Muitas cobranças começaram a acontecer. Alguns impostos foram surgindo, principalmente na coroa inglesa, com o objetivo de arrecadar mais. Dentre eles, a Lei do Açúcar, de 1764, que aumentava o imposto do rum, que era uma bebida, e cobrava mais taxas do açúcar, se o açúcar não viesse das ilhas britânicas, das ilhas da Inglaterra. Não viesse de lá das ilhas, daquele redor ali, o imposto era maior. 13 colônias, começou a sofrer um certo impacto disso daí com relação ao comércio, a comercialização. Depois, a Lei do Selo, em 1765. Todo documento, toda publicação que fosse circular tinha que ter um selo. Esse selo era pago, esse dinheiro também ia para a coroa inglesa, como nas cartas, ainda se coloca um selo, paga um imposto daquilo ali, que é o imposto da circulação. Depois tinha a Lei dos Alojamentos, em 1765. Nessa lei, a coroa inglesa determinava que os gastos com alojamento e alimentação, em períodos de guerra, seria por conta dos colonos. Então, tinha uma guerra para acontecer, a Inglaterra mandava lá seus soldados. A Inglaterra não ia arcar com os custos de alimentação e alojamento de todos aqueles soldados. Quem pagava eram os colonos. Ou seja, os colonos eram aquelas pessoas que governavam, de certa forma, administravam as colônias da Inglaterra. Depois veio a Lei do Chá, em 1773. Essa Lei do Chá, ela dava um monopólio da venda do comércio do chá somente aos comerciantes ingleses. Então, só os comerciantes ingleses eram que podiam vender e comercializar aquele chá.
Depois, a Lei dos Intoleráveis, em 1774. Essa Lei dos Intoleráveis era para conter o radicalismo. Ou seja, se não quisessem cumprir essas leis, então a Lei dos Intoleráveis. Tiro, porrada e bomba, né? Então, isso para quem não obedecesse às leis. Então, o que aconteceu também? As 13 colônias, elas queriam autonomia, porque elas percebiam que a economia da Inglaterra, de certa forma, era gerada pelo que eles produziam. Eles ajudavam a movimentar a economia inglesa. Então, eles queriam também ter esse controle político, ter esse controle militar. Então, o que acontece? Começou aí a luta. Em 1774, aconteceu um congresso chamado Primeiro Congresso da Filadélfia, isso nas 13 colônias, que eles começaram a fazer tipo uma carta de protesto para enviar à Inglaterra, dizendo nessa carta o que estava causando a insatisfação neles, nos colonos. Essa carta, claro, foi rejeitada, foi ignorada pela coroa inglesa. Então, em 1775, aconteceu o segundo Congresso da Filadélfia. E esse congresso já veio com um ultimato, uma decisão. George Washington, ele ia comandar as tropas que iriam lutar pela independência dos Estados Unidos. Então, de 1775 a 1781, aconteceram aí a guerra pela independência. Então, vai surgir aí em 1776 a Declaração da Independência dos Estados Unidos, que foi feita por Thomas Jefferson, que toda essa declaração da independência tinha como base as ideias do iluminismo, os ideais da liberdade, que o poder vinha do povo, tudo aquilo que nós já estudamos na aula do iluminismo, na aula passada. E Thomas Jefferson depois se tornou, claro, o terceiro presidente dos Estados Unidos. As 13 colônias vão receber uma ajuda da França nessa luta pela independência. A França era rival da Inglaterra. Aí você pode dizer, então os colonos pediram ajuda lá na Guerra dos 7 Anos. Pediram ajuda à Inglaterra para enfrentar a França e agora a França vai ajudar os colonos. Porque na verdade o que a França queria era que a Inglaterra se desse mal. Que a coroa inglesa se desse mal. Então, tudo que contribuísse para o mal da coroa inglesa, então a França estava junto para apoiar. Então, o que acontece? Com essa ajuda da França, a Inglaterra fracassa, e aos poucos vai sendo vencida, derrotada nessa guerra da independência. Em 1787, as 13 colônias, os Estados Unidos da América, eles publicaram a primeira Constituição, válida até hoje. O Brasil já teve aí suas várias constituições. Hoje aqui nós temos, ela nunca foi cumprida totalmente. Não estou dizendo que a dos Estados Unidos é cumprida totalmente, mas aqui as nossas leis elas são mais burocráticas. Enquanto que o Brasil já teve aí as suas 8 constituições, Estados Unidos só teve uma e é válida até hoje. Quando as pessoas aqui no Brasil acham que Constituição é algo característico só de um governo, acabou aquilo ali, ou acabou aquele período de governo que tem uma ideologia, então quando não alteraram a Constituição, mudaram, fizeram outra. Enfim. Só que aí, por mais que nós tenhamos dito aqui que a Constituição, essa luta pela independência, ela tinha base iluminista, de liberdade e tantas outras coisas, só que teve um detalhe: a Constituição dos Estados Unidos decretou o voto, mas somente os homens poderiam votar. A Constituição manteve a escravidão e, dentre outras formas de organização política, o governo presidencialístico, o primeiro presidente George Washington. Então, as mulheres, os negros, os indígenas que lutaram, contribuíram, estavam lá no campo de guerra, se esforçaram, deram a sua parcela de contribuição, muito valorosa por sinal, para que as 13 colônias se tornassem independentes. Eles não tiveram nenhum direito garantido. Olha, se era para essa independência, então isso foi independência de quem? Quem foram os maiores beneficiados na sociedade dos Estados Unidos? Quem foram os maiores beneficiados com essa independência? Hoje, se nós falamos de independência, vimos aqui
que aquelas leis, aqueles impostos que eles estavam criticando eram só leis relacionadas a comércio, a importação. Todo mundo era comerciante? Não. Todo mundo tinha vamos dizer assim, uma voz ativa na sociedade, na política, na economia daquele tempo? Não. Então, nós vemos aí que não foi uma independência para todos, não foi uma liberdade para todos. Será que nós podemos chamar isso de liberdade, chamar isso de independência? Então, o que é uma independência? Na sua opinião, o que é que você acha? O que é necessário para que de fato ocorra uma independência? Então, esse é um resumo da independência dos Estados Unidos. Até a nossa próxima aula. Tchau!